Eu acredito no seu poder de escolha, mesmo que isso dificulte um pouco o meu trabalho. Porque, assim, seria muito mais fácil eu vir aqui e te dizer: use a disciplina positiva que vai dar tudo certo. Seu filho vai se sentir respeitado e por isso ele vai aprender a te respeitar. E você vai prevenir muitos traumas e você vai ter uma relação linda, maravilhosa, cheia de vínculo, muito duradoura com seu filho. Mas não seria verdade simplesmente porque quando a gente fala de desenvolvimento humano, nada é garantido, nada é 100%. E também porque não existe só a disciplina positiva para te ajudar a caminhar nessa educação respeitosa. Quando eu faço a mediação de grupos e quando eu recebo uma família para mentoria, é muito comum eu escutar que aquela pessoa está ali para aprender a fazer diferente, aprender a fazer melhor do que o que ela recebeu na infância, porque ela tem consciência e tem acesso hoje a esses conhecimentos. Acontece que quando a gente usa o passado como bússola, a gente não se desprende dele. Porque tudo que a gente tem é uma referência do que não fazer, não do que realmente fazer. E aí a gente gasta muita energia se defendendo e se justificando e dizendo não pra gente, o que gera muito mais sobrecarga e muito mais culpa. Porque como é que a gente vai criar algo novo só com uma base do que não fazer? A gente precisa olhar para as possibilidades do que é possível de fazer também. Sem contar que muitas vezes a gente tem medo de desonrar quem criou a gente, porque a gente sabe que eles fizeram tudo o que eles podiam com tudo o que eles tinham disponível, de afeto, de conhecimento, de condições materiais. Nenhum pai, mãe ou cuidador principal, que seja uma tia, uma avó, quer propositalmente traumatizar uma criança. Ninguém em sã consciência quer quebrar esse vínculo que as crianças naturalmente já buscam em nós adultos. Só que realmente, como hoje a gente tem muito mais acesso e a muito mais conhecimentos, a gente tem muito mais possibilidades de escolha e isso acaba sendo mais pesado. A psicologia positiva já demonstrou muito isso pra gente, que quanto mais possibilidade de escolha, mais dificuldade e mais sofrimento. Simplesmente porque muitas vezes a gente não consegue se decidir, a gente ou não tem conhecimento aprofundado o suficiente ou não tem consciência suficiente para fazer essa escolha. E agora, ainda com essa educação respeitosa, tendo esse boom na internet, inclusive através de mim, dos meus conteúdos, porque eu tô aqui, eu tô no Instagram, eu tô no TikTok, eu tô no LinkedIn, e a gente tem que estar mesmo, a gente tem que estar atento a essas novas possibilidades. O que acontece é que a gente tem acesso e tem contato a diferentes abordagens de teorias muito diversas. E aí, quando a gente começa a tentar e começa a aplicar aquelas estratégias, a gente não tem ideia do conceito que está por trás. E a gente acaba fazendo uma salada mista de conceito, de teoria, e a gente não consegue alcançar uma coisa muito primordial da educação e do apego seguro, que é ser coerente. Coerente nas nossas atitudes, na nossa fala, no nosso tom de voz. Não é sobre ser perfeita, sobre ser o tempo todo calma e zen, nem sobre acertar sempre, nunca errar. Também não é sobre você ser especialista numa abordagem de educação, que eu não desejo isso para as mães e pais que querem usar ali no dia a dia, não precisa, sabe? Mas eu defendo sim que você precisa saber um pouquinho a mais, um passo a mais sobre o que você está fazendo para que você realmente consiga fazer essa escolha. Então, não adianta você ficar vendo um monte de diquinha e estratégia e ferramenta na internet e simplesmente colocar lá na sua casa. Você vai precisar saber quem é essa pessoa que tá te dando essa dica. Sobre o que é que ela tá falando, quais são as referências dela. Não tô falando de você, de novo, não tô falando de você virar uma expert, uma especialista naquilo. Mas ao invés de você ficar lá na aba Rios olhando um monte de coisa, pega uma coisa que você gostou, entra no perfil da pessoa e dá uma olhada se ela traz alguma referência dessa em algum outro lugar no feed dela. Porque no final, esses nomes, essas teorias, elas acabam importando. E eu vou aproveitar esse vídeo, lógico, para te dizer aqui que eu falo de disciplina positiva, que é uma abordagem que
foi sistematizada na década de 70 e 80 nos Estados Unidos, mas que tem uma base muito mais antiga, que é a teoria humanista construída pelo Alfred Adler e pelo Rudolf Dreikurs, que foram dois psicólogos e psiquiatras que trataram com soldados no pós-guerra e que estudaram trauma e que um pouquinho mais para frente levaram esses estudos, esse trabalho para as crianças. Então, eles fundaram nos Estados Unidos, lá na década de 20, 30, o que eles chamaram de centros de formação de pais e professores. Então, a disciplina positiva ela já foi pensada, antes de se tornar a disciplina positiva, ela já foi pensada para ser usado tanto para as famílias quanto pelos professores e em diferentes ambientes. E aí, a disciplina positiva, ela não é a educação positiva. E eu preciso que você saiba que hoje a gente tem uma disputa pelo termo educação positiva, porque a gente tem a escola da educação positiva, que tem suas teorias, as suas bases, as suas formadoras, só que no meio acadêmico, educação positiva já é reconhecida desde a década de 90 como a parte da psicologia positiva que estuda a educação e o desenvolvimento infantil. Eu não vou me aprofundar nisso agora, porque nem é a intenção, mas é importante que você saiba essas pequenas diferenças. É importante que você saiba que existem diferenças teóricas entre esses termos e entre essas pessoas que estão te ensinando ferramentas e estratégias de educação e desenvolvimento infantil. E a gente tem ainda muitas outras que, se você já foi procurar escola para sua criança, você vai reconhecer. A gente tem, por exemplo, a abordagem Pickler, muito usada para bebês de 0 a 3 anos. Ela tem o foco numa segurança ambiental e num desenvolvimento motor e um pouco mais livre. Ela tem em comum essa parte do desenvolvimento um pouco mais livre, de ter menos intervenções do adulto, com o método Montessori, que também busca muito essa autonomia e essa estrutura, porém com liberdade, que exige muito essa preparação do ambiente e do adulto sobre o desenvolvimento infantil, para que essa criança tenha essa autonomia com estrutura e segurança e para que o adulto não atrapalhe a criança. Então, Montessori fala muito sobre concretude, sobre silêncio, sobre dar espaço. A gente tem também, por exemplo, o método Waldorf, que é quem vai falar que a gente tem ciclos de 7 anos na nossa vida toda, e isso começa, claro, desde a infância. Então, a escola para 0 a 7 anos é preparada de uma forma, depois de 7 a 14 anos é preparada de outra forma. E existe toda uma teoria do desenvolvimento psicológico mesmo, né? Que de 0 a 7 anos a criança está se entendendo sua própria identidade, mas ela ainda precisa muito desse vínculo com o cuidador principal e tem muito uma questão de ligação com a mãe mesmo. E aí, de 7 aos 14 anos, tem essa transição para quem sou eu no mundo, né? Não só aqui nesse grupo pequeno, na minha família. E aí começa a buscar por outras relações e principalmente a relação com o pai. E aí, por exemplo, o método Waldorf vai dizer que não se deve alfabetizar uma criança antes dela completar 7 anos. Entre outros sinais, por exemplo, um deles é ficar os dentes moles. E aí a gente precisa, claro, fazer sempre essa adaptação para o nosso mundo hoje, que é a gente tem muitas crianças tendo dentes moles antes dos 7 anos. E é isso, significa que ela está pronta para ser alfabetizada ou não? E quais são as intervenções que a gente precisa fazer antes, né? Para que ela esteja realmente preparada para esse momento. A gente tem a metodologia Freinet, a gente tem do Vygotsky, tem sócio-interacionista, fora todas as outras que vão surgindo de acordo com a combinação dessas. Por exemplo, o método socio-interacionista, a abordagem socio-interacionista, na verdade, ela mescla os conceitos de Vygotsky com o Piaget, mas na verdade eles não pensaram para que isso fosse usado junto. E aí, se você está na internet buscando uma solução para a birra da tua criança que está fazendo com 3, 4 anos
você escuta uma pessoa que fala sobre Freinet, uma pessoa que fala sobre Vygotsky, uma pessoa que fala sobre Laura Gutman, depois outra que fala sobre a Jane Nelsen, vai dar um bug na sua cabeça. Muitas vezes elas vão falar coisas contrárias. E aí você vai escolher como quem você vai seguir. Claro, você tem que testar, ver o que funciona tanto para você quanto a sua criança, o que vai te trazer um pouco mais de paz e de conforto, e o que vai estar alinhado com os seus objetivos. Só que a partir disso, você também tem que saber, tá, então eu estou alinhada com quem? Quem é que está me trazendo essa paz? Quem é que está me trazendo essa confiança? Quais são os conceitos que eu estou usando aqui e que está dando o resultado que eu procuro na minha realidade, na minha personalidade? E sim, pode acontecer de você ter uma abordagem nova, porque você vai conseguir misturar conceitos e práticas que nunca foram vistos antes, e tudo bem, tá tudo bem. Você pode e deve fazer isso, se isso vai te trazer essa clareza, essa consciência e essa possibilidade prática. Então, sim, você vai criar a sua maternidade ou a sua condução de sala de aula. Só que isso não acontece espontaneamente só com instinto e negação do nosso passado, das coisas que a gente recebeu. Isso vem com consciência, com conhecimento e com treino. Até porque quando a gente começa a fazer uma coisa nova, a gente não vai ser boa nela, vai ser desconfortável e às vezes nem vai dar certo de primeira. E exatamente por isso que você tem que saber da onde que está vindo essa prática, porque se não der certo, você precisa entender se você realmente aplicou aquilo de forma condizente. Não é de forma perfeita ou da forma que foi pensado, mas eu sou uma grande defensora de que às vezes a gente faz uma mesma coisa com uma intenção diferente e isso muda os resultados. E eu defendo isso porque eu vi isso na prática, na sala de aula. Vou te dar um exemplo. Eu gostava muito de fazer assembleia com as minhas crianças quando eu estava na sala e eu sempre fui professora da educação infantil, tá? Então, 0 a 6 anos. E quando eu estava em sala com crianças um pouco maiores, tipo a partir de 3 anos e meio, assim, eu planejava assembleias com a minha turma, que no início eu tratava meio que como uma inquisição. Muitas vezes eu trazia algum problema, alguma dificuldade de comportamento de alguma criança para essa assembleia, e aí eu, como eu dava espaço para todas as crianças falarem, acabava virando um espaço de julgamento. E aí, com a disciplina positiva, eu consegui continuar fazendo assembleias, porém, ao invés de focar na culpa, na vergonha, nas coisas que estavam dando errado, mesmo trazendo o sentimento de todas as crianças e o meu também, porque eu também me colocava nessas assembleias, a gente focava na solução desses problemas. E aí o que aconteceu é que as crianças que tinham essas dificuldades de comportamento começaram a ter mais repertório para trocar esse comportamento. E as outras crianças começaram a perceber que elas podiam se defender e que elas podiam ajudar a criança que estava tendo essa dificuldade de comportamento e, mais importante, que elas podiam escolher se elas iam se defender e sair de perto ou se elas iam tentar ajudar essa criança. E aconteceu que todo mundo começou a se engajar nessas dificuldades e eu comecei a ter, inclusive, assembleias muito mais longas, muito mais robustas e com crianças muito mais conscientes que aprenderam a se colocar de forma respeitosa sobre praticamente qualquer assunto do dia a dia que a gente tinha na escola. E é isso que eu desejo para você e para sua família. Que você não eduque o seu filho só para mostrar que pode ser diferente, que você não busque esses conhecimentos só para dizer que você está fazendo diferente. Eu quero que você busque esses conhecimentos, essas teorias, para que você se sinta confiante no caminho que você está escolhendo, para que você tenha realmente essa autonomia, esse poder de escolha e que você saiba cada vez mais que
Você tá fazendo tudo o que você pode com tudo o que você tem de conhecimento, de disponibilidade efetiva, dentro do que é possível para você e do que você acredita. Se você tem alguma dúvida ainda sobre alguma abordagem ou se você quer me contar se tem alguma coisa que mudou a chave na sua maternidade, me conta aqui nos comentários que eu mesma venho conversar com você. Vai ser um prazer enorme saber qual abordagem que você mais usa ou qual a junção que você faz que é nova e única e que funciona aí na sua casa. E se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, curte ele, se inscreve no canal e até compartilha com alguém. Alguém que precisa saber que aqui a gente não está buscando perfeição e sim coerência. Um beijo e até a próxima.